Senhoras e senhores, deixa eu só ajeitar a iluminação aqui e tal, dá pra me enxergar. Tranquilo, beleza? Pronto. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa aula é voltada para os alunos do 6º ano do Colégio Alfenísia Freire, a disciplina é História. Tá? E depois da gente falar sobre persas, hebreus, Mesopotâmia e o escambau, essa unidade, essa terceira unidade que a gente está começando hoje, a gente vai falar sobre dois dos principais povos que viveram durante essa história antiga, né? Esse período da história antiga, como a gente fala, que são os povos gregos e os romanos, que eles dominaram praticamente toda a vida da história antiga, né? Então, a gente começa lá falando a partir da página 106, tá? Tem dizendo lá, unidade 4, pererê, parará. E unidade 4, que a gente começa então fazendo algumas discussões, alguns apontamentos a respeito de Grécia. A gente vai trabalhar a partir de Grécia nessas próximas aulas, 5, 6, 7, 8 aulas, não sei ainda, mas a gente começa da seguinte forma. Vai continuar do mesmo modo que a gente estava fazendo antes, beleza? Vocês com o livro didático de vocês aí, acompanhando essa aula, eu vou falando, eu vou discutindo, vou pontuando uma coisa ou outra, assim, tal, e vocês prestando atenção. E se tiver dúvida, e manda a dúvida, ninguém tem dúvida, porque vocês são inteligentes pra caramba, né? Então, aí não precisa tirar essas dúvidas. Mas, enfim, se em algum momento precisarem, é só chegar e perguntar, você sabe, né? Beleza. Então, na página 106 a gente começa da seguinte forma, o antever, né? Nossa sociedade atual é o resultado da influência de muitas outras sociedades. Vocês viram, quando a gente fez a discussão a respeito dos outros povos, o quanto eles acabaram influenciando o nosso cotidiano hoje, né? Muitas das coisas que eles descobriram naquela época, muitas das discussões a respeito do que era sociedade naquela época acabou vindo para hoje em dia. Claro, com diversas modificações, afinal de contas, todo mundo evolui, né? As sociedades evoluem, as sociedades se transformam, os pensamentos a respeito de religião, a respeito de política, a respeito de sociedade de vida em comunidade, de família, tudo acaba se modificando porque, claro, as pessoas vão se descobrindo, as tecnologias elas vão cada dia melhorando mais, a gente vai tendo novas descobertas a respeito da própria humanidade, do estudo a respeito da cabeça das pessoas, né? Dos estudos antropológicos, estudos psicológicos, a própria forma que a gente se relaciona com a outra pessoa que está do nosso lado, com pessoas completamente diferentes, com pessoas iguais. Então isso tudo vai acabar confluindo, né? Vai acabar juntando uma coisinha ou outra, assim, influenciando no modo que a gente vive hoje. Então, nossa sociedade atual é o resultado da influência de muitas outras sociedades, inclusive de algumas que existiram na antiguidade. Entre os diversos povos daquela época que nos influenciaram, existe um que merece destaque especial: os gregos. Por quê? Porque a gente vai saber no decorrer das aulas, né? Então, os gregos eles foram os criadores de diversas tradições, como o teatro. Ó, meu Minion aqui, ó. O teatro foi uma das invenções gregas, que, claro, depois, com o desenvolvimento do Império Romano, então se desenvolveu mais o teatro até chegar no que a gente conhece hoje, né? A pesquisa histórica começa lá com os gregos, quer dizer, se desenvolve bastante com os gregos, mas claro que a gente vai encontrar isso também em outros povos que vieram antes dos gregos. E a própria democracia, que a gente tanto discute hoje em dia, né, a respeito da política. O que é a democracia? Democracia nada mais é do que o governo do povo. Demo
significa povo, cracia é governo, então é o governo do povo. São escolhas que o povo faz para que as decisões políticas, teoricamente pelo menos, envolvam todas as pessoas que fazem parte daquele povo. Claro, a gente tem alguns questionamentos aí, um pouquinho mais complicados a respeito da sociedade, né? Principalmente essa ideia da desigualdade social, de xenofobia, de racismo, de homofobia e tal. Tudo que deveria... Todas essas discussões que são discussões políticas, por mais que a gente não fale tanto assim de uma política partidária, né? Daqueles partidos políticos e tal, com essas temáticas, mas tudo faz parte político. Nós todos somos seres políticos, porque todas as decisões que são tomadas lá pelos governantes acabam influenciando no nosso cotidiano. Trabalho, lazer, escola, conhecimento em geral, e assim por diante. Tá. Além disso, foram eles que criaram as bases do alfabeto que utilizamos até hoje. Na verdade, foram os fenícios, mas os gregos, mesma coisa, desenvolveram e aí foi que chegou ao que a gente conhece hoje, né? Os mitos e as crenças religiosas dos gregos também são muito influentes e marcam nossa cultura até hoje. Até o presente, né? Atualmente, as ideias e práticas culturais podem circular rapidamente graças à internet e outras tecnologias de comunicação. Na antiguidade, esse tipo de tecnologia não existia, né? Não tinha internet, Wi-Fi, 4G, essas coisas assim, para a gente poder pegar uma informação aqui e daqui a 10 segundos essa informação já está lá no Japão e depois essa informação vai lá para a Arábia Saudita e depois já está no interior do Brasil, assim, lá na região amazônica, na fronteira com a Bolívia. Tá. Então esse tipo de tecnologia naquela época não existia, claro. Como você imagina que as tradições culturais gregas se disseminaram entre os povos que viviam em regiões muito distantes? Como é que antigamente acontecia isso? A cultura de um local poderia influenciar na cultura do outro local, sendo que eram locais completamente distantes. A gente vai descobrindo isso ao decorrer dessas aulas. Essas tradições foram preservadas por diversas razões, mas em especial pelo fato dos gregos terem influenciado muitos outros povos da antiguidade com sua cultura. Assim, a cultura grega se espalhou pelo mundo antigo, enriquecendo-se pelo contato com outros povos, e mesmo após mais de 2 milênios, mais de 2.000 anos, continua preservada no nosso mundo. E aí, quando a gente fala sobre trocas culturais, como a gente fala dos outros povos que viveram antes, né, da gente falar da Grécia, os outros povos, eles também tiveram as suas tradições difundidas de acordo com o contato que eles passavam a ter com outros povos, né? Então, os gregos, eles tiveram contato com os mesopotâmios, que tiveram contato com os persas, com os hebreus, e essa cultura, essa informação, essas tecnologias, esses conhecimentos, eles foram passando de lugar em lugar. Uma pessoa que está lá na Grécia, que tem um determinado conhecimento, ele vai andando um pouquinho, vai para um local um pouco mais distante, ele se encontra com um mesopotâmio, digamos, e aí ele vai passar aquele conhecimento adiante, mas também vai pegar um pouco daquele conhecimento dos povos mesopotâmios, e aí quando ele voltar para a Grécia, ele vai ter dois conhecimentos, vai ter o grego e o mesopotâmio, então ele já vai voltando para a Grécia difundir também aquele conhecimento. Então essas trocas culturais, essas trocas de informações, fez com que essa cultura grega, fez com que as culturas em geral, de vários povos diferentes, pudessem entrar e influenciar sempre um pouquinho cada local que novas pessoas se encontravam. Assim como a cultura grega, qualquer cultura pode se enriquecer quando entra em contato com outros povos. Você conhece práticas ou atividades culturais que se enriqueceram pelo contato com outras tradições? Claro, a gente vive no Brasil. O Brasil, a gente teve uma multiculturalidade, digamos assim. São várias tradições de diversos povos diferentes que acabaram se juntando. Ainda que tenha sido de uma forma
um tanto quanto violenta, né? Uma tentativa de apagamento da própria cultura indígena, da própria cultura africana, mas eles conseguiram manter isso um pouco aqui e se misturou com as culturas e tradições europeias, de portugueses, de espanhóis, de holandeses, de franceses, italianos. Quando chegaram no Brasil, eles trouxeram a sua cultura, trouxeram suas tradições e acabou se misturando com a cultura que os africanos, quando eles foram escravizados, foram trazidos para cá para o Brasil, escravizados, eles buscaram manter, e eram diversos povos da África, né? Culturas diferentes dentro da África, mas quando chegaram aqui se colocou todo mundo junto, então essas culturas também se misturaram, e o contato com os indígenas também fez com que se misturasse ainda mais essas culturas. Então, é por isso que a gente pode falar que essas práticas, atividades culturais, elas foram enriquecidas, foram se agregando, entrando em comunhão, pelo contato de diversas tradições diferentes. E a gente começa lá na página 108, capítulo 11, né? Na página 108 fala sobre mitos e práticas sociais na Grécia Antiga. E aí, o que é que a gente fala aqui? Você já ouviu falar dos Jogos Olímpicos dos povos indígenas? Jogos Olímpicos todo mundo já ouviu falar, né? Olimpíadas de Atenas, Olimpíadas do Rio de Janeiro, Olimpíadas de Tóquio, era de Tóquio, né? Que ia acontecer esse ano, mas por conta da pandemia acabou indo para o ano que vem, e olhe lá, né? A gente não sabe ainda se vai rolar ou não. Mas os povos indígenas aqui no Brasil também eles têm a sua própria Olimpíadas, bem diferente das Olimpíadas do mundo, assim, né? Mas os chamados Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, JMPI, ou Olimpíadas Verdes, por que será que é verde, né? Realizam-se no Brasil desde 1996. Seus idealizadores são os irmãos Carlos e Marcos Terena, lideranças que dirigem o Comitê Intertribal Indígena. São diversas tribos diferentes no Brasil que se juntam e fazem essas Olimpíadas. E aí, claro, eles vão ter aí diversas atividades diferentes, né, para se fazer. Os objetivos dessas Olimpíadas são fortalecer a autoestima dos grupos participantes, promover as diversas manifestações culturais e o intercâmbio cultural entre índios e não índios, e utilizar o esporte como instrumento de integração e interação de valores das diversas etnias do Brasil e do mundo. Tem a participação também de outros povos indígenas, mas isso acaba acontecendo principalmente com outros povos da própria América do Sul, né? Que é um pouco mais difícil a gente vir pegar os indígenas de outros continentes para poder fazer isso, né? Mas então há essa promoção de diversas manifestações culturais e o intercâmbio cultural, assim como as Olimpíadas gerais, né, como a gente conhece, elas também acabam servindo como uma forma de intercâmbio cultural. Você vê a festa de abertura das Olimpíadas, né, que há diversas apresentações culturais, o pessoal tem as músicas, tem as roupas, como eles se vestem e tal, tentando trazer um pouco da cultura de cada local, de cada país. São considerados os jogos mais democráticos do mundo. Ó, democracia de novo. Por que são jogos mais democráticos? Porque se democracia a gente fala sobre povo, fala sobre população, quando a gente diz que são jogos bastante democráticos, é porque você tem uma representação de diversos povos pelo mundo inteiro. Então, são quase a totalidade dos países do mundo tem representantes nas Olimpíadas. Claro, eles vão passar aí por diversas competições antes, né, que são classificatórias para as Olimpíadas, mas você vai ter representantes praticamente do planeta inteiro participando das Olimpíadas gerais. Já as Olimpíadas indígenas, dos povos indígenas, né, essas Olimpíadas verdes, você vai pegar representantes do mundo que são de povos indígenas.
E aí a gente tem arco e flecha, canoagem, cabo de guerra, olha que massa, cabo de guerra, corrida de tora. Corrida de tora, professor, como assim? Olha a imagem aí na página 108, a galera carregando uma tora de madeira assim nas costas, enorme, tem um peso específico, é um carregamento de peso, né? Um peso específico, o cara vai levando lá e tal, cansou, passa pro coleguinha do lado ali, ó, bota a tora nas costas e tamo ali, corrida. Lutas corporais e zarabatana. Zarabatana é aquele... é como se fosse um tubo, né? Que você vai soprar nesse tubo a uma distância um dardo, uma espécie de dardo, né? Para ver e tal. Com a zarabatana você vai tentar alcançar um determinado alvo, como se fosse um arco e flecha também. Então você vai tentar alcançar aquele alvo, né, a uma distância considerável. Tá? Então tudo isso faz parte da cultura indígena, do cotidiano desses povos. Realmente a zarabatana ela é utilizada, aqui nesse caso específico, ela vai ser utilizada como uma modalidade esportiva, mas eles se utilizam disso no próprio cotidiano deles, né? De repente para defesa, aí eles colocam nesse dardo, né? Algum veneno, então alguma coisa, né? Para poder adormecer. Eu esqueci o nome, mas vocês estão entendendo, né? E, tipo, vão caçar um determinado animal e aí eles vão banhar aquele dardo com algum produto específico lá, tirado das matas mesmo, que aí vai chegar e vai dar sonolência no bichinho lá, para eles poderem caçar. Então, para matar alguém, um invasor das terras lá, ele joga a zarabatana, pega bem no pescoço, o cara cai duro assim, dane sacana, fica invadindo meu território aqui, tem que levar porrada mesmo. Mas enfim, são algumas modalidades que fazem parte desses jogos, os quais estimulam práticas cooperativas, de comunidade, da galera conjunta, e de confraternização entre seus participantes, tá? E aí, pronto. As Olimpíadas no passado e no presente. Foi na cidade de Olímpia que os antigos, e por isso que se chama Olimpíadas, né? Porque surgiu em Olímpia, na Grécia, que os antigos jogos se desenvolveram de forma organizada e com grande número de participantes, atraindo também competidores de outras cidades gregas. Eles passaram a ser conhecidos por Jogos Olímpicos, né? Vem Olímpia, Jogos Olímpicos, né? Entendeu? A fonte histórica mais antiga que se conhece sobre essa competição é uma inscrição em pedra datada do século 8 antes de Cristo. Então, lá no ano de 700 e lá vai chapéu de vara, né? Antes de Cristo. No qual há o registro de uma trégua de guerra para que fossem realizadas as Olimpíadas. Uma trégua? Sim, os Jogos Olímpicos, eles simplesmente, a galera que estava batalhando entre si, fala assim, opa, vamos participar de uma competição, tá ligado? Então, vamos parar essa briga aqui agora, para que role essa competição, tá? Depois que as Olimpíadas acabarem, depois que esses jogos acabarem, a gente volta a tacar a porrada em todo mundo. Mas, nesse momento, vamos fazer a paz e o amor. Naquela época, os gregos interrompiam qualquer atividade, até mesmo a guerra, para participar delas. Os vencedores dedicavam a vitória aos deuses, ganhavam como um prêmio uma coroa de louros e eram recebidos como heróis em suas cidades. Até hoje há os vencedores, pessoas que participam das Olimpíadas, principalmente os medalhistas, né? Ouro, prata e bronze, eles quando voltam para os seus países são agraciados, são recebidos pelos braços do povo, né? E algumas categorias. O estádio, que é uma corrida de 192 metros. A corrida equestre, que é a cavalo, né? O pugilato, que é a luta,
que hoje em dia a gente conhece mais a luta greco-romana, que ela surgiu através justamente dessa junção do pugilato de antigamente. Os oplitódromos, vamos lá, fala em oplitódromo. Os oplitódromos, que eram corridas em que atletas usavam elmo, escudo e caneleira. Era tipo a corrida com peso no corpo, né? O tetripon, ou tetripon, corrida de quadrigas, veículos puxados por 4 cavalos. Era como se fossem bigas, né? Que são uns carrinhos abertos, né? Que o pessoal fica em pé nele, com a rédea no cavalo, o cavalo correndo e você lá correndo. Era corrida de cavalo, né? Só que ao invés de ser montado num cavalo, era nessas quadrigas, porque eram 4 cavalos. Quadriga, né? Quadra. Entenderam, né? Entendeu? E o pentatlo, que é a combinação lançamento de dardo e disco, salto em distância, corrida e luta. Hoje a gente tem um pentatlo moderno que tem algumas modificações, né? Já não tem mais a luta, por exemplo, a natação, né? Mas tem um lançamento de dardo, lançamento de disco. Eles vão fazer uma pontuação no geral para ver quem sai o vencedor, né? As Olimpíadas atuais, realizadas a cada 4 anos, com atletas de diversos países do mundo, pretendem simbolizar a união entre os povos, além de destacar a capacidade dos atletas. Essa união está representada na bandeira olímpica, composta de 5 arcos interligados. Todo mundo já viu o símbolo das Olimpíadas, né? São aqueles 3 arcos superiores, aqueles 2 arcos inferiores, cada um de uma cor diferente, todos interligados entre si, há elos entre si, entre eles, né? Que é a representação de cada continente. O continente europeu, representado pela cor azul, o continente asiático pela cor amarela, o africano pela cor preta, a Oceania pela cor verde e a América pela cor vermelha. Mas, aí, claro, diferentemente de como acontecia os Jogos Olímpicos, os primeiros Jogos Olímpicos, né, que eles paravam tudo, paravam até mesmo as guerras para poder participar, para que houvessem os Jogos, tiveram 3 ocasiões que os Jogos Olímpicos eles foram cancelados. Em 1916, em 1940 e em 1944. Esses 3 anos foi por conta, 1916 da Primeira Guerra Mundial, 40 e 44 por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, para vocês verem a situação que a gente vive hoje com a pandemia, que é algo tão preocupante, tão pesado, tão complicado, apesar de que a gente ainda tem alguns líderes mundiais aí que falam, é só uma gripezinha, tá ok? Que falam as besteiras assim, mas é algo tão grave, a pandemia que a gente vive, que essa é apenas a 4ª vez que temos o cancelamento, no caso o adiamento dos Jogos Olímpicos. As outras 3 anteriores foram por conta de guerras que envolviam diversos países no mundo. Essa é apenas a 4ª vez que há o cancelamento, que há o adiamento desses Jogos Olímpicos por conta da pandemia, que aí já vitimou, que já matou quase 1 milhão de pessoas no mundo inteiro e que já temos mais de 40 milhões de pessoas infectadas, né? Então, os Jogos Olímpicos contam com mais de 30 modalidades que podem ser individuais ou coletivas. Atualmente a premiação contempla os 3 primeiros colocados com as medalhas de ouro, prata e bronze, normal, respectivamente. Em 1952, olha que massa, a gente fala de inclusão, 1952 foram criados os Jogos Paralímpicos, dos quais participam atletas com algum tipo de deficiência física e ou mental,
é a ideia de inclusão, que as pessoas elas podem também participar de competições. É verdade? É verdade. E na página 110, a gente fala, temos Olimpíadas também de conhecimento, não é somente de atividade física, não. Olimpíadas de conhecimento, que aqui a gente na página 110 fala da Olimpíada Brasileira de Matemática, por exemplo. A Olimpíada Brasileira de Matemática para escolas públicas e privadas, a OBMEP, é um evento anual realizado desde o ano de 2005, podendo se inscrever alunos desde o 6º ano do ensino fundamental. Ó, galera que joga duro aí na matemática e pá, tá vendo? Participar de uma Olimpíada, ficar famoso. A primeira fase é realizada do 6º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, até o 3º ano do ensino médio. A primeira fase é realizada nas próprias escolas, então cobrem de Luciano, viu? Posteriormente, os alunos classificados fazem a segunda fase em locais espalhados por todo o Brasil, que aí tipo, você vai competir com alunos de outras escolas de Sergipe ainda, por exemplo, a gente trazendo para cá, né? Com outras escolas de Sergipe, e aí depois, passando dessa fase, você vai para a etapa brasileira. Ao final, muitos alunos, escolas e professores são premiados com medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas e troféus. Além de estimular o estudo da matemática, a Olimpíada contribui para a melhoria da educação, incentiva o aperfeiçoamento de professores de escolas públicas e promove a inclusão social por meio do conhecimento. Em 2017, mais de 18 milhões de alunos participaram da Olimpíada. Oh, que bacana isso! 18 milhões de alunos participando da Olimpíada. Na Grécia Antiga, as Olimpíadas eram grandiosas festas em homenagem aos deuses, em que os atletas demonstravam suas habilidades físicas em diversas competições esportivas. Como vimos, com o passar do tempo, muitos conhecimentos e costumes dos antigos gregos chegaram até nós. As Olimpíadas, por exemplo, não têm mais a característica de ritual religioso, mas conservam a tradição de celebrar a união entre os povos. Além disso, a palavra Olimpíada é associada aos mais variados tipos de competição. Como vocês veem aqui, Olimpíada como uma competição de conhecimento, Olimpíada de competições esportivas, Olimpíada de matemática, Olimpíadas de português, Olimpíadas de física, de química, tal, que envolvem pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Enfim, e aí a gente tem 3 questões que vocês podem fazer aí, e na próxima aula a gente corrige, tá ok? 3 questões só, gente. Faz aí, não tá fazendo nada, mas faz. Aí na página 110. Beleza? É isso. Acabou a aula de hoje. Só isso. Tranquilo? Valeu. Falou. Até amanhã. Valeu.